E aí, pessoa? Você realmente é do bem? Eu sempre começo os meus vídeos dizendo o seguinte: E aí, pessoa do bem? Tudo bem? Mas, cara, eu estou assustado com o ser humano. Sinceramente, eu estou abismado com o ser humano. Eu acho que chegou a hora de Deus fechar a conta e passar a régua. Quando a gente ouve determinados comentários na internet, até pessoalmente, pessoas até que têm uma certa expressão na rede social, você para pensar e fala, o problema desse país, o problema da humanidade, não são os políticos, gente. É o ser humano. Uma criança de 7 anos morreu vítima de meningite. Uma criança de 7 anos morreu vítima de meningite. Não importa quem é o pai, quem é a mãe, quem é o avô, quem é o tio, quem são os parentes dessa criança. Um ser desprezível publicou nas redes sociais um bandido a menos. Só pelo fato dessa criança ser neta de um bandido. Só pelo fato dessa criança ser neta de um bandido, esse ser desprezível publicou nas redes sociais um bandido a menos. E eu tô aqui fuçando nas redes sociais e muitas pessoas estão tão abismadas quanto eu com comentários como esse. Teve um que publicou aqui, ó. O que está acontecendo com a humanidade? Pergunta. Cheguei a muitos comentários de pessoas debochando da morte do neto de Lula. Vocês sabem que eu não sou lulista, que eu briguei muito pro Lula estar na cadeia, mas isso não me dá o direito de comemorar a morte dessa criança de 7 anos. Vítima de meningite, de uma doença. Arthur, de 7 anos, morreu. Se você não quiser dar as suas condolências para a família, ok, é um direito seu. Em muitos momentos na nossa vida, a gente fala mais quando está calado. A gente fala mais quando está calado. Eu nem tinha pretensão de gravar vídeos hoje. Nem tinha. Eu já tinha decidido hoje de manhã que eu não ia gravar nenhum vídeo para colocar na internet hoje. Mas quando eu comecei aqui a fuçar as redes sociais e comecei a ver esse tipo de comentário, tá aqui, ó. Inclusive uma pessoa compartilhou. A pessoa colocou assim, gente. Abre aspas. Qual a notícia boa? Perguntou uma pessoa. A outra respondeu. O filho do filha da P, ou seja, um filho da a menos. Aí, a outra pessoa que perguntou qual a notícia boa, respondeu. Estou passando por esse diálogo para você entender a situação que o ser humano chegou. Aí a outra pessoa perguntou, não vou dar o nome aqui porque não vamos fazer também, não vamos dar ibope para essa gente. Vou dar como outra pessoa. Acho que você não entendeu. Quem morreu foi o neto, uma criança de 7 anos.
O outro ser desprezível, continuou. Entendi sim. Pensa, iria crescer como exemplo do avô, um filho da P, a menos para roubar o país. Eu tô colocando P, mas você sabe o que quer dizer, né? Eu não gosto de falar palavrões em meus vídeos, gente, porque eu não acho legal. Eu não acho legal. Tem senhoras que acompanham meu vídeo, tem crianças que acompanham os meus vídeos, e eu não gosto de falar palavrão. Aí, continuando o diálogo delas aqui, a outra pessoa perguntou, me poupe, como é que é? Me poupe mais mentalidade como essa de alguém. Ela quis dizer o seguinte, que Deus me poupe de pessoas com mais mentalidade como essa, gente. Ora, eu pergunto aos senhores se realmente o problema desse país, do nosso Brasil, são os políticos. Os que saíram, os que estão aí. Quando você vê nas redes sociais, que é um grande veículo de comunicação no Brasil, hoje o maior veículo de comunicação se chama rede social, gente. Se chama rede social. O poder que isso tem é estrondoso. Mas quando uma pessoa abre uma rede social para fazer esse tipo de comentário, eu acho que a justiça deveria entrar em campo. Uma pessoa dessa tem que ser tirada das ruas, gente. Isso é um perigo. Uma pessoa que comemora a morte de uma criança de 7 anos, independente de quem seja o pai, independente de quem seja o avô, quem sejam os parentes dessa criança, um ser humano que comemora a morte de uma criança que morreu de uma doença chamada meningite, esse ser humano, gente, tem que ser tirado de circulação. Isso representa um perigo para a sociedade, gente. Isso é um perigo para a sociedade. Você pode não gostar do pai, da mãe, mas você não pode transferir esse ódio para a criança, né? Pelo menos uma notícia boa colocou esse ser desprezível. E vou até pedir para você parar de compartilhar esse negócio dessa pessoa, né? Aí teve uma outra pessoa que respondeu, gente. Quem comemora a morte do neto do Lula é a facada no Bolsonaro. São como é que é? Ameba e não tem cérebro. Então vejam vocês, aqui essa senhora, a Rosa, né, falou isso aí. Quem vai nas redes sociais comemorar esse tipo de situação é uma pessoa que não tem. Você fica preocupado com o ser humano, gente. Preocupado, porque o assunto que domina aqui é isso aqui. Uma amiga minha, ela publicou o seguinte, ela é bolsonarista. Ela é bolsonarista. E ela publicou o seguinte: gente, eu votei sim no governo atual. E nem por isso tenho ódio no coração. É uma criança. Mesmo que fosse um adulto, você sentir prazer na morte das pessoas não se trata de caráter, e sim de doença. Triste esse novo país onde os opostos se destroem enquanto o político samba na cara cada vez mais formando pessoas doentes, né? Insanas, tanto de direita quanto de esquerda. Que Deus tenha misericórdia. Quem escreveu esse texto foi a Graziele Menezes, uma amiga minha. Você vê, ela votou no governo atual, mas ela não concorda com esse tipo de ação. Eu acho que até você que está acompanhando esse vídeo agora, e não é bolsonarista, não é petista, acho que independente da sua bandeira política, gente, não se comemora a morte de uma criança. Vocês me desculpem. Não se comemora a morte de uma criança.
A situação que a gente vive no país é complicada, é uma situação terrível, vem muita coisa ruim aí para nós, porque infelizmente é esse tipo de gente que defende o governo, e o outro lado também não é diferente. São dois lados totalmente extremistas, tanto os petistas são extremistas, como os bolsonaristas são extremistas, e chegam a esse ponto de comemorar a morte de uma criança de apenas 7 anos. Vamos respeitar mais a vida, vamos respeitar mais o próximo, gente, né? Agora tu imagina que dizem que existe a lei do retorno, né? A lei do retorno, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas essa mulher que publicou isso nas redes sociais e está dando o que falar isso aqui, tanto que eu estou gravando um vídeo e muitas pessoas publicando isso aqui, imagine esse ser tendo um filho, vamos imaginar, ela com a criança de 7 anos, e o filho dela morre, e alguém vem nas redes sociais e escreve exatamente o que ela escreveu. Você já imaginou? Já imaginou? Se você não quiser ficar triste pela morte da criança, é um direito seu. Mas isso também não te dá o direito de comemorar a morte de uma criança, gente. Isso não te dá o direito de comemorar a morte de uma criança. Vocês me desculpem. Pode me xingar aí do outro lado, pode me ofender, pode dizer que eu não sei de nada, pode dizer o que você quiser sobre a minha pessoa. Mas eu não vou concordar com você que comemora a morte de uma criança de apenas 7 anos. Uma vez eu ouvi o Carlos Tramontina, Carlos Tramontina não, foi o Carlos Nascimento. Ele disse uma vez, no jornal do SBT, ele disse o seguinte: o ser humano já foi mais inteligente. Disse Carlos Nascimento, no jornal do SBT, o ser humano já foi mais inteligente. Se você quer um país melhor, o país da mudança, porque você que votou no Bolsonaro, você tentou me convencer a votar nele, não conseguiu. Mas você tentou me convencer a votar no Bolsonaro porque você queria um país mais digno, um país melhor, um país mais tolerante, um país com menos morte. Ou, se eu estou lembrado, foi essa. E agora a pessoa vem comemorar a morte de uma criança de 7 anos? Disse e repito para finalizar o nosso bate-papo de hoje, né? Não importa de quem ela é neta, não importa de quem ela é filha, não se comemora a morte de uma criança. Aliás, a morte de ninguém. Mas eu acho que de uma criança parece que dói mais, né? Criança morre com uma doença chamada meningite, né? 7 anos. E muitos bolsonaristas, porque não foi um só não, viu? Não foi um só não. Se fosse só uma, a gente passaria despercebido. Eram vários bolsonaristas aí comemorando a morte do neto do Lula. É difícil. Tá difícil ser humano, viu, gente? Tá muito difícil ser humano. Eu me pergunto, sabe o que eu realmente me pergunto? E se eu tivesse a chance de perguntar para essa pessoa, vou usar só essa pessoa aqui,
que foi de todos que publicaram, foi a que mais me chamou a atenção. Eu gostaria de perguntar para essa pessoa que tipo de Brasil ela queria quando votou no Bolsonaro. Só isso. Eu não vou falar o nome da pessoa, tá nas redes sociais, provavelmente você já viu, porque eu não vou dar ibope para essa pessoa, mas eu só gostaria de fazer uma pergunta para ela. Para ela porque é uma mulher, na que eu estou vendo aqui. Que tipo de Brasil você queria quando votou no Bolsonaro? Um grande abraço para você. E que Deus coloque mais amor no coração do brasileiro, mais paciência. Você não concordar com o governo, você criticar o governo, como eu faço, eu sou um crítico ferrenho do Bolsonaro, todo mundo sabe disso, mas isso não quer dizer que eu deseje a morte do neto dele ou do filho dele. Jamais. Jamais. Eu desejo a morte do parente de alguém de Bolsonaro. Não desejo. Do fundo do meu coração, que eu não desejo. E jamais eu comemoraria a morte de um parente do Bolsonaro. Jamais. E vocês sabem da minha opinião sobre a pessoa Jair Messias Bolsonaro. Vocês sabem a minha opinião sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Quem conhece Ricardo Liel, quem me acompanha há muito tempo, sabe qual é a minha opinião sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Mas isso não me dá o direito, como ser humano, de comemorar a morte, seja lá de um parente do Lula, seja a morte do parente de Bolsonaro. Não me dá o direito. Grande abraço. E juízo, viu? Muito juízo.